É sempre importante que a gente perceba, né, o cenário, o contexto atual, e o que nesse cenário as empresas estão demandando, estão tendo necessidades, né? Durante a pandemia, cresceu muito, né? A gente sabe a necessidade de trabalhar a saúde mental no trabalho. Algumas empresas ainda estão com essa clareza da importância, né, da saúde mental no trabalho. Outras eu percebo que desaqueceram um pouco, né, estavam muito mais pressionadas pela pandemia, mas a necessidade, ela existe, né, não vai deixar de existir, principalmente quando a gente tem um entendimento na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, da centralidade que tem o trabalho na vida de cada um de nós e o quanto que o trabalho pode ser uma fonte de prazer ou de adoecimento, né? De prazer ou sofrimento, de saúde ou de adoecimento, como diz Christophe Dejoux. Então, sim, né, isso cresceu muito, mas ainda é uma possibilidade. As empresas agora falam de bem-estar no trabalho, ao invés de falar de saúde mental, né, procurando dar um outro enfoque, uma outra abrangência, né, a essas intervenções em termos de cuidado com a saúde do trabalhador, né, de uma forma mais integral. A gente também, com isso, vem também a oportunidade de trabalhar com atividades ligadas a desenvolvimento humano e organizacional também, né, integrar essas atividades. Essa semana saiu na revista Você RH uma pesquisa que foi feita com mais de 3.000 funcionários, trabalhadores, relacionadas à questão do burnout, e elas, né, mais de 90% dizendo que a causa do burnout estava relacionado, sim, com as lideranças, né, com o estilo das lideranças, com a pressão que sofria das lideranças, e que essas mais de 90% desses trabalhadores já tinham sofrido algum tipo de estresse, de pressão, de sofrimento psíquico em função dessas pressões que já sofreram e sofrem com as lideranças, com o estilo das lideranças. E vejam, aí vem uma oportunidade de trabalhar o desenvolvimento das lideranças, integrando com saúde mental, né? Sempre as estratégias de saúde mental no trabalho a gente integra com desenvolvimento humano, elas nunca são isoladas, né? Não são integradas. Mas o nosso tema, que é falar sobre como aumentar o faturamento, né? Trabalhando com empresa, eu vejo que nós precisamos, enquanto profissionais de psicologia, usar o nosso conhecimento e nos diferenciar na prestação de serviço que a gente oferece para as organizações. E aí, quando eu falo nessa diferenciação, eu estou falando de nós utilizarmos metodologias, né, todo conhecimento, metodologias, técnicas que estão fundamentadas na psicologia organizacional e na psicologia do trabalho. Porque isso é um diferencial nosso. Vou dar exemplos para você de como que a gente pode ter esse diferencial e com isso aumentar o faturamento. Por exemplo, quando você vai para uma organização e essa organização, ela tem uma dor, algo que ela está vendo, né? Está tendo alguns indicadores, como, por exemplo, alta rotatividade, acidentes de trabalho crescendo, está tendo também adoecimento, né? Absenteísmo e ausenteísmo, né? No trabalho, principalmente absenteísmo, que está relacionado com afastamento por motivo médico, ou começa a ter muitas licenças também, né, de auxílio-doença, enfim. Quando ela tem alguns indicadores, mas ela não tem clareza do que é que está, né, por trás disso, o que está ocasionando isso, ela sabe qual é a dor, mas ela não sabe a causa. Aí nós, enquanto psicólogas, podemos oferecer, propor para essa cliente, né, para essa empresa cliente, o diagnóstico organizacional. E veja,
O diagnóstico organizacional, quando nós temos uma metodologia que tem um respaldo científico, nós não precisamos necessariamente utilizar de algum software, de algum sistema, investir financeiramente em algum recurso, né, ou algum instrumento para fazer esse diagnóstico. Principalmente, por quê? Porque tem metodologias científicas e tem metodologias que eu utilizo que nós precisamos apenas do nosso conhecimento e da nossa capacidade de análise. Claro que a gente não usa apenas uma metodologia, uma técnica quando você vai fazer diagnóstico organizacional. E também quando você, dependendo do tamanho da organização, né? Aí você vai ter que usar uma estratégia de fazer por amostragem, né? Mas mesmo assim, há muitas formas de se fazer o diagnóstico organizacional, considerando o nosso conhecimento teórico, a nossa formação e metodologias que são validadas cientificamente e que você não vai precisar investir uma alta verba, né, para você poder aplicar e desenvolver esse diagnóstico.